Uma mulher desprezada por todos descobre uma verdade impossível. Após a morte do marido, o que ela encontra escondido na floresta muda tudo, mas também desperta a ganância de homens perigosos. Quando finalmente parece que a paz chegou, uma jovem desconhecida aparece com documentos que abalam tudo novamente. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós postamos um vídeo todos os dias. Dê like no vídeo caso você goste desta história. E deixe nos comentários, contando de onde você é e que horas você nos ouve. As pedras batiam contra a porta de madeira, enquanto as vozes se apertavam do lado de fora, ásperas e zombeteiras. Marina segurou firme a mão de Isabel, que tinha apenas 7 anos, e chorava baixinho contra seu peito. Rafael, de 9 anos, olhava para a porta com os punhos fechados, tremendo de raiva. Desde a morte de Gustavo fazia 3 semanas. O povoado inteiro de Santo André Limeira parecia ter se voltado para humilhá-la. Viúva do maluco, gritavam. A mulher do sonhador que morreu sem um tostão. As risadas entravam pelas frestas como bichos ruins. Gustavo tinha morrido na serra. O encontraram ao pé de um despenhadeiro, perto das regiões de mata fechada, onde passava semanas inteiras, segundo dizia, procurando veios de ouro e pedras que brilhavam debaixo da terra. O povoado nunca acreditou nas suas histórias. Chamavam ele de garimpeiro fantasma, o louco das montanhas. Durante 12 anos ele tinha sumido em expedições que não deixavam mais do que dívidas e promessas vazias. Agora que estava morto, todos garantiam que sempre souberam. Gustavo Mendes era um fracassado, e Marina, sua viúva, carregava esse estigma como uma cruz de ferro. Naquela tarde, quando as vozes finalmente se afastaram e o silêncio voltou para a casa de barro rachado, Marina soltou os filhos e se deixou cair no colchão velho que servia de cama. A luz entrava inclinada pela janela sem vidro, iluminando as paredes nuas. Não havia nada de valor, nem mesmo o suficiente para pagar o enterro. Seu Rodrigo, o dono da venda, tinha dado 2 semanas para pagar a conta dos mantimentos ou tomaria a casa. É o justo, tinha dito com um sorriso torto. Seu marido me deve faz 3 anos. Marina fechou os olhos. As lágrimas queimavam, mas já não saíam. Ela tinha gasto todas. Por que Deus? Sussurrou para o teto de vigas carcomidas. Por que deixou ele morrer assim? Sempre dizia que um dia ia mudar nossa vida, que ia encontrar algo grande. Mas nunca teve nada, não é verdade? Nada além de mentiras e vergonha. A voz dela quebrou. Rafael e Isabel se aproximaram em silêncio, abraçando ela pelos lados. Marina passou os braços e apertou forte, sentindo o peso da derrota se instalar no peito, como uma pedra. Então algo se mexeu na janela. Um pássaro entrou com um bater de asas brusco. Era um sabiá cinza e pequeno, com o bico afiado. Marina levantou a cabeça surpresa. A ave não fugiu. Em vez disso, voou direto para uma das vigas do teto e começou a bicar, insistentemente numa rachadura entre as madeiras. Rafael ficou de pé. Mãe, o que ele está fazendo? Não sei, murmurou Marina, observando o animal. O sabiá puxava algo com o bico, puxando com força. Um pedaço de papel enrolado apareceu entre as lascas. O pássaro puxou mais uma vez e o papel se soltou por completo, caindo no ar como uma folha seca. Marina estendeu as mãos instintivamente. O rolo pousou no colo dela. O sabiá saiu voando pela janela sem olhar para o trás. Marina pegou o papel com dedos tremendo. Estava amarelado, empoeirado, enrolado com um barbante fino. Ela desamarrou devagar. Ao desenrolar, reconheceu na hora a letra de Gustavo. Grande, inclinada, escrita com tinta desbotada, mas legível. O coração deu um salto. Marina, começava a carta. Se está lendo isto é porque Deus escutou o meu pedido. Sei que fui um homem difícil de entender. Sei que me chamavam de louco e que nunca te dei explicações completas. Mas quero que saiba a verdade, amor meu. Sim, encontrei ouro. Encontrei muitas coisas. Pedras verdes, cristais brilhantes, pepitas amarelas como o sol. Durante todos esses anos, guardei uma por uma num lugar onde ninguém pudesse tocar, um lugar seguro, longe deste povoado de invejosos e traidores. Marina prendeu um grito. Rafael tocou o ombro dela. O que diz, mãe?
Ela continuou lendo, o pulso acelerado. Construí uma casa dentro do tronco de uma árvore gigante no fundo da mata, perto do córrego das pedras. Ali escondi tudo que encontrei. Queria te surpreender algum dia, Marina. Queria te ver sorrir quando mostrasse que não estava louco, que sim tinha algo. Mas se está lendo isto, é porque o tempo acabou para mim. Me perdoe por não ter dito antes. Me perdoe por deixar você com esse peso. Mas agora é seu. Tudo é seu. Nesta carta está o mapa. Siga ele. Pegue nossos filhos e vá. Dentro daquele tronco está nossa salvação. No pé da carta, desenhado com traços tremidos, mas precisos, havia um mapa. Marina estudou com os olhos brilhando. Reconheceu o rio que descia da serra, o caminho velho que levava para as regiões altas, a pedra partida que marcava o começo da mata fechada. E ali, marcado com uma cruz, estava a árvore. Árvore gigante, dizia a nota na margem. 3 dias de caminhada desde o povoado. Isabel tocou o papel com um dedo pequeno. Papai deixou algo pra gente. Marina engoliu seco. As dúvidas atacaram de uma vez. E se era outra ilusão? E se ele tinha morrido acreditando em algo que não existia? Mas depois lembrou do sabiá. Lembrou como tinha entrado logo depois. Que ela perguntou para Deus. Lembrou da insistência do pássaro, a precisão com que tinha arrancado o papel do lugar exato onde ninguém nunca olhava. Sim, disse enfim com voz firme. Seu pai deixou algo e vamos encontrar. Naquela noite, enquanto Rafael e Isabel dormiam, Marina preparou uma mochila de pano com o pouco que tinham. Petit pain, tortilhas secas, um pote de feijão, 2 cobertores rasgados, o facão de Gustavo, uma cantimplora amassada. Colocou a carta no fundo da blusa contra o peito. Não contou para ninguém. Não podia arriscar que seu Rodrigo ou qualquer outro do povoado soubesse. Se tinha algo lá fora, era dela, dos filhos dela. Ao amanhecer, saíram do povoado sem se despedir. Ninguém os viu partir. O caminho serpenteava entre roças abandonadas e depois subia para a serra, onde os pinheiros davam lugar aos carvalhos, e depois para a mata espessa e úmida que cheirava a terra, molhada e musgo, caminharam o dia todo. Isabel reclamava das bolhas nos pés, mas seguia em frente. Rafael cortava galhos com o facão quando a trilha sumia. No segundo dia, cruzaram o Rio das Pedras. A água corria clara e fria sobre pedras lisas. Marina conferiu o mapa. Estavam perto. O coração batia com força. Seguiram a margem do córrego até que o bosque se fechou por completo, virando um emaranhado verde onde mal entrava a luz. Os sons mudaram. Grilos, pássaros invisíveis, o ranger das folhas sob os pés. No terceiro dia viram. A árvore se erguia como uma catedral de madeira no meio de uma clareira pequena. Era uma figueira, antiga com o tronco tão largo que 10 homens não conseguiriam abraçar. As raízes afundavam na terra como serpentes, petrificadas, e a casca estava coberta de musgo e cipós. Mas o mais extraordinário era a abertura. Na altura de um homem, o tronco tinha uma porta natural, uma fenda escura que parecia uma boca aberta. Marina parou. As crianças olharam em silêncio. Ela deu um passo à frente, depois outro. A porta do tronco era real. Não era ilusão. Gustavo tinha falado a verdade. Entrou devagar, abaixando para passar pela abertura. A escuridão a envolveu. Cheirava a madeira úmida e terra antiga. Esperou os olhos se acostumarem. Pouco a pouco as formas começaram a se revelar. Havia sacos empilhados contra as paredes do tronco oco, caixas de madeira fechadas, potes de vidro. E no centro, sobre uma pedra lisa, um baú de metal coberto de ferrugem. Marina se ajoelhou na frente do baú. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu levantar a tampa. O metal rangeu, e então a luz de fora que entrava pela abertura iluminou o interior. Ouro, pedras verdes, cristais transparentes como gelo, pepitas amarelas do tamanho de feijões. Tinha tanto que o baú parecia transbordar. Marina segurou um grito. Rafael e Isabel entraram correndo. O que é, mãe? O que você encontrou? Ela não conseguiu responder. Só chorou. Desta vez de algo que não era tristeza. Mas quando limpou as lágrimas e levantou a vista para os sacos empilhados, notou algo estranho. Um deles estava aberto e de dentro aparecia algo que não era ouro nem pedras. Era roupa.
roupa recente, uma camisa de brim, um boné. Alguém tinha estado ali. E então escutou a voz rouca e fria vindo de fora do tronco. Então, no final, existia mesmo o tesouro do maluco. Marina se virou rápido. Na entrada do tronco, bloqueando a luz, estava a silhueta de um homem com um rifle nas mãos. O homem entrou no tronco com passos lentos, obrigando Marina a recuar. Era alto, de ombros largos, com o rosto curtido pelo sol e uma cicatriz que cruzava a bochecha esquerda. Vestia roupa de mato, botas sujas de lama e o rifle apontava direto para o peito dela. Rafael se colocou na frente da mãe, mas Marina puxou ele para trás com força. Quieto, sussurrou. Seu Rodrigo me mandou seguir vocês, disse o homem sem baixar a arma. Disse que a viúva do maluco estava estranha, que tinha saído do povoado com as crianças sem avisar. Me pagou para vir ver o que procuravam. Cuspiu no chão. E olha só o que encontrei. Marina sentiu o medo apertar a garganta, mas se obrigou a manter a voz firme. Isto é meu. Meu marido deixou para nós. O homem soltou uma risada seca. Seu marido está morto, senhora. E o que tem aqui dentro vale mais do que você e seus moleques vão precisar na vida toda. Se aproximou do baú sem parar de apontar e pegou um punhado de pepitas de ouro. Deixou cair entre os dedos, brilhando na luz fraca. Isto muda tudo. Seu Rodrigo vai querer a parte dele. Eu vou querer a minha. E se cooperar, talvez a gente deixe algo. Não, disse Marina com mais força do que esperava. Isto é dos meus filhos. Meu marido morreu procurando. Não vou deixar levarem. O homem olhou para ela com uma mistura de surpresa e desprezo. E o que vai fazer? Brigar comigo. Levantou o rifle um pouco mais alto. Você é uma viúva sozinha com 2 crianças. Ninguém vai acreditar se disser que isto era seu. Em compensação, se voltar para o povoado calada e me deixar levar o que preciso, prometo que seu Rodrigo cancela sua dívida. Pode ficar na sua casinha, viver tranquila. Isabel começou a soluçar. Rafael tremia de raiva com os punhos apertados. Marina sentiu que o mundo se reduzia àquele momento. Podia ceder. Podia deixar esse homem levar tudo e voltar para o povoado de mãos vazias, de volta para a humilhação e a miséria. Ou podia fazer algo. Mãe, sussurrou Rafael olhando fixo para ela. Tinha algo nos olhos dele, algo que lembrou Gustavo. Marina respirou fundo. Está bem, disse baixando a cabeça como se rendesse. Leve o que quiser. Só deixe a gente ir. O homem sorriu baixando levemente o rifle. Sabia que ia entender. Se abaixou na frente do baú, metendo a mão para tirar mais ouro. Nesse instante, Marina fez um sinal quase imperceptível para Rafael. O menino entendeu na hora. Com um grito selvagem, Rafael empurrou um dos sacos empilhados contra a parede. O saco caiu sobre o homem batendo nas costas dele. O rifle disparou, mas a bala se perdeu no teto do tronco. Marina aproveitou a confusão e pegou o facão que levava na mochila. Não usou para atacar. Em vez disso, cortou com força os cipós que pendiam perto da entrada, fazendo uma cortina de vegetação cair sobre o homem, enrolando ele. Corram! Gritou Marina. Agarrou Isabel pela mão. Rafael pegou a mochila e os 3 saíram disparados do tronco. O homem rugiu atrás deles, se livrando dos cipós. Mas Marina já estava fora, correndo entre as árvores com os filhos grudados nela. Os tiros ecoaram na mata. As balas assobiaram entre os galhos. Marina não olhou para trás. Continuou correndo, desviando de raízes, pulando córregos pequenos, abrindo caminho pela vegetação. Isabel tropeçou e Marina levantou ela no colo sem parar. Rafael corria ao lado dela ofegante. O som das passadas pesadas do homem perseguia eles cada vez mais perto. Chegaram no Rio das Pedras. Água corria com força, mais alta do que quando tinham cruzado dias antes. Marina parou um segundo desesperada. Não podiam cruzar com Isabel no colo. Era perigoso demais. Mas também não podiam voltar. Ali estão, gritou o homem de trás, a menos de 50 metros. Marina viu a silhueta dele entre as árvores, o rifle levantado. Mãe, ali, disse Rafael apontando o rio abaixo. Tinha uma ponte velha de troncos quase coberta pela vegetação, a uns 20 metros de distância. Marina correu para lá sentindo o coração bater no peito. A ponte rangeu sob o peso dela quando pisou na primeira tábua. Estava podre.
Isabel se agarrou no pescoço dela. Rafael seguiu. O homem chegou na margem justo quando Marina alcançava o meio da ponte. Apontou. Marina fechou os olhos esperando o tiro. Mas em vez disso escutou um rangido terrível. A ponte quebrou sob os pés do homem que tinha subido atrás deles. Uma das vigas centrais cedeu e o homem caiu na água com um grito abafado. O rifle escapou das mãos dele, afundando na correnteza. Marina não esperou para ver se ele saía à tona. Correu até o outro lado do rio e continuou entrando na mata com os filhos, sem parar até que o som da água ficou para trás e o silêncio espesso do bosque os envolveu por completo. Pararam numa clareira pequena, todos ofegantes, encharcados de suor. Isabel chorava. Rafael tremia. Marina abraçou eles com força, sentindo que as pernas mal aguentavam. Já passou, murmurou. Já passou. Mas sabia que não era verdade. O homem podia ter sobrevivido. Podia voltar para o povoado e contar tudo para seu Rodrigo. Podiam vir mais homens armados, decididos. E Marina não tinha como se defender. Não tinha armas, não tinha aliados. Só tinha os filhos. E o conhecimento de que dentro daquele tronco estava a salvação que Gustavo tinha prometido. Temos que voltar, disse Rafael limpando o rosto com a manga. Temos que tirar o tesouro antes que eles voltem. Marina olhou para ele surpresa. É perigoso, filho. Se voltarmos e esse homem ainda estiver lá, não vai estar, interrompeu Rafael. O rio arrastou ele. E mesmo que sobreviva, vai demorar dias para voltar para o povoado e trazer reforços. Temos tempo, mãe. Mas não muito. Marina hesitou. Era um risco enorme. Mas Rafael tinha razão. Se fugissem agora, perdiam tudo. E se voltassem para o povoado de mãos vazias, seu Rodrigo tomaria a casa. De qualquer jeito, não teriam nada. Seriam menos que nada. Está bem, disse enfim. Vamos voltar. Mas tem que me prometer uma coisa. Se virmos qualquer sinal de perigo, a gente vai embora. Não importa quanto ouro fique. Entendido. As crianças concordaram. Caminharam de volta para a árvore gigante, se movendo em silêncio, atentos a cada som. Quando chegaram na clareira, Marina se assomou primeiro. O tronco estava vazio. Não tinha rastro do homem nem do rifle. Só o baú aberto e os sacos empilhados contra as paredes. Entraram rápido. Marina começou a meter o ouro e as pedras nos sacos vazios que Gustavo tinha deixado. Rafael ajudou enchendo a própria mochila. Isabel vigiava a entrada com os olhos bem abertos. Trabalharam em silêncio durante o que pareceram horas, embora provavelmente fossem só minutos. Quando terminaram, tinham 3 sacos cheios e a mochila de Rafael repleta de pedras verdes e cristais. Não podiam levar tudo. Era pesado demais. Marina tomou uma decisão rápida. Vamos esconder o que não podemos carregar. Vamos enterrar perto e voltar quando for seguro. Saíram do tronco e cavaram um buraco fundo ao pé de uma das raízes gigantes da figueira. Meteram 2 sacos e cobriram com terra e folhas. Marcaram o lugar com uma pedra grande que Rafael arrastou do córrego. Depois, pegaram o saco restante, a mochila e começaram o caminho de volta. A descida da serra foi mais rápida que a subida. Marina conhecia agora o caminho. Sabia onde pisar, onde cortar, onde beber água. Ao anoitecer do primeiro dia, acamparam numa gruta pequena. Ao amanhecer do segundo, cruzaram o rio de novo. Desta vez, por um val mais seguro que Rafael tinha encontrado. No terceiro dia, avistaram o povoado de Santo André Limeira ao longe, com seus telhados de telha e sua igreja branca. Marina parou na colina que olhava para baixo. O saco pesava nas costas. Isabel dormia nos braços dela exausta. Rafael estava ao lado, olhando o povoado com expressão sombria. "Vamos voltar lá?" perguntou o menino. Marina balançou a cabeça devagar. Não temos mais nada para fazer naquele lugar." Apontou para o oeste, onde o caminho se dividia. "Vamos para São Paulo. Conheço alguém lá, uma prima da sua avó. Vai nos receber até encontrarmos uma casa. E o tesouro vamos vender aos poucos, com cuidado, sem chamar atenção." Marina olhou para o filho nos olhos. Seu pai deixou isto para que pudéssemos viver com dignidade, não para virarmos alvo. Vamos ser inteligentes, Rafael, como ele teria querido. O menino concordou. Deram a volta e começaram a caminhar para o oeste, deixando para trás o povoado que os tinha humilhado. Mas quando levavam apenas 1 hora de caminho, escutaram cascos de cavalo atrás deles.
Marina se virou, o coração na garganta. 3 cavaleiros vinham a galope. Um deles era seu Rodrigo. O outro era o homem da cicatriz, molhado mas vivo, com o rosto inchado de raiva. E o terceiro era o delegado do povoado com um revólver no cinto. Pararam na frente de Marina, cercando ela. Achou que podia escapar, não é? Disse seu Rodrigo, com um sorriso gelado. Achou que podia roubar o que legalmente me pertence e sumir como se nada. Marina apertou Isabel contra o peito. Rafael grudou no lado dela. O saco com o ouro estava aos pés, inconfundível. O delegado desmontou-se aproximando devagar. Marina Pereira fica detida por roubo e ocultação de bens. Esse tesouro pertence ao Estado. Seu marido nunca registrou os achados dele. Tudo o que encontrou é propriedade ilegal. Isto é mentira, gritou Marina. Meu marido encontrou. É nosso. Prove, disse seu Rodrigo sorrindo. O delegado pegou o saco, abriu. O ouro brilhou sob o sol da tarde. Os olhos do homem se iluminaram de cobiça. Isto vai direto para a delegacia como prova. Prova para os bolsos de vocês, murmurou Rafael. O delegado olhou para ele com frieza. Cuida da língua, moleque. Se virou para Marina. Tem 2 opções. Ou vem com a gente de volta para o povoado e deixa isto se resolver de maneira legal. Ou tenta fugir e te acuso formalmente de roubo. O que decide? Marina sentiu o mundo se fechar ao redor. Tinha chegado tão longe, tinha encontrado o tesouro, tinha escapado do homem armado. E agora, quase livre, tudo desmoronava de novo. Mas então viu algo. Ao longe, pelo caminho do oeste, uma figura se aproximava montada num cavalo escuro. Um homem com chapéu largo e poncho cinza. Quando ficou mais perto, Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. Gustavo, não podia ser. Gustavo estava morto. Tinham enterrado ele fazia 1 mês, mas o homem tinha a mesma estatura, o mesmo porte, a mesma forma de montar. O cavaleiro parou na frente do grupo. Tirou o chapéu devagar. Não era Gustavo, mas a semelhança era assustadora. Quem diabos é você? Perguntou seu Rodrigo desconcertado. O homem sorriu. Sou Fernando Mendes, irmão de Gustavo. Olhou para Marina direto nos olhos e vim reclamar o que é meu. Fernando Mendes desceu do cavalo com movimentos tranquilos, como se tivesse todo o tempo do mundo. Era mais novo que Gustavo, talvez de 35 anos, com a pele bronzeada e os olhos cinza que pareciam capazes de atravessar qualquer um. Levava uma bolsa de couro cruzada no peito e na cintura trazia uma faca longa embainhada. Não parecia armado com pistola, mas tinha algo na presença dele que fez o delegado dar um passo para trás, instintivamente. Gustavo nunca me falou de um irmão, disse Marina com voz tremendo. O coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Fernando olhou para ela com algo que parecia pena. Meu irmão e eu não nos falamos durante 15 anos. Tivemos uma briga, senhora. Uma briga feia. Mas isso não muda o fato de que éramos sangue. E o que ele encontrou, a metade me pertence por direito. Apontou para o saco que o delegado segurava. Esse ouro vem dos veios que meu irmão e eu descobrimos juntos quando éramos jovens nas montanhas de Minas Gerais. Antes dele casar com você, antes de tudo ir pro inferno. Seu Rodrigo soltou uma risada zombeteira. E a gente tem que acreditar. Aparecer assim do nada com uma história bonita. Fernando olhou para ele sem piscar. Não me importa se acredita ou não, velho. Vim porque chegou a notícia de que Gustavo tinha morrido e porque sabia que se algo valioso ficasse, alguém ia tentar roubar da viúva dele. Olhou para o homem da cicatriz. Vejo que não me enganei. O homem da cicatriz cuspiu no chão. Não sei quem se acha que é, forasteiro. Mas aqui as coisas se resolvem de outro jeito. O delegado já decidiu que esse ouro vai para a delegacia e o que sobrar se divide entre quem tem direitos legítimos. Você não tem nada, direitos legítimos, repetiu Fernando com um sorriso frio. Como você, que provavelmente nem conhecia meu irmão, ou como este agiota do seu Rodrigo, que passou anos cobrando dívidas infladas da família. Se virou para o delegado. E o senhor, seu delegado, realmente acha que esse ouro vai chegar na delegacia? Porque eu apostaria meu cavalo que assim que virarem as costas, o senhor e os amigos vão dividir tudo e deixar esta mulher e os filhos dela sem nada. O delegado ficou vermelho. Cuidado com o que fala, rapaz.
Posso te prender por difamação. Faça então, disse Fernando sem se mexer. Mas antes vai ter que explicar para o juiz de São Paulo como é que confiscou um tesouro sem ordem judicial, sem testemunhas no meio de um caminho deserto. E vai ter que explicar por que não registrou o achado imediatamente, como manda a lei. O delegado apertou o maxilar. Seu Rodrigo interveio rápido. Está bem, está bem. Não precisa chegar nisso. Olhou para Fernando com os olhos semicerrados. Digamos que acreditamos. Digamos que é o irmão de Gustavo. O que propõe? Fernando cruzou os braços. Proponho que deixem a viúva em paz. Ela e os filhos levam a parte deles. Eu levo a minha. E vocês vão embora de mãos vazias, porque não têm direito a nada. O homem da cicatriz soltou uma gargalhada. E acha que vamos aceitar isso? Somos 3 contra 1, amigo. E não te vejo armado. Fernando sorriu de novo, mas desta vez o sorriso não chegou aos olhos. Não preciso de armas para lidar com vocês, se aproximou um passo. Mas se querem tentar, em frente. A tensão ficou espessa como neblina. Marina sentiu Rafael tremer ao lado. Isabel soluçou nos braços dela. O delegado colocou a mão no cabo do revólver, mas não tirou. Seu Rodrigo recuou meio passo, nervoso. O homem da cicatriz olhou Fernando de cima a baixo, avaliando. Então, do caminho, se escutou o som de mais cavalos se aproximando. Todos se viraram. Um grupo de 5 cavaleiros apareceu na curva, vestidos com roupa de campo, chapéus largos, rifles pendurados nas celas. Vinham devagar, mas com propósito. Na frente ia um homem mais velho de barba gris e olhar severo. «Fernando!» gritou o homem mais velho. «Tudo certo por aqui». Fernando concordou sem tirar a vista de seu Rodrigo. «Tudo certo, seu Vicente. Só estava esclarecendo um mal-entendido». Seu Vicente e os homens pararam junto do grupo. O velho olhou para o delegado com desprezo. «O que o senhor faz tão longe do povoado, delegado?» «Perseguindo viúvas agora». O delegado engoliu seco. «Seu Vicente, isto é assunto oficial. Estamos investigando um achado ilegal». «Um achado ilegal», repetiu seu Vicente com um tom zombeteiro. «E desde quando o senhor investiga algo que não tenha a ver com o próprio bolso?» Cuspiu no chão. «Conheço Fernando Mendes faz 20 anos. Trabalhou no meu sítio quando era jovem. É homem honrado. Se ele diz que esse tesouro pertence à cunhada dele, eu acredito. E vocês 3 vão soltar esse saco agora mesmo. Ou meus homens vão ter que persuadir». Os 5 cavaleiros que acompanhavam seu Vicente levaram as mãos aos rifles. Não tiraram, mas a mensagem era clara. O delegado soltou o saco como se queimasse. Seu Rodrigo recuou até o cavalo. O homem da cicatriz praguejou entre os dentes, mas não fez nada mais. Em questão de segundos, os 3 montaram e se afastaram a galope, sem olhar para trás. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Rafael pegou o saco do chão, abraçando contra o peito. Isabel parou de chorar. Seu Vicente desmontou e se aproximou de Marina com uma reverência cortês. «Senhora, lamento que tenha passado por isto. Fernando me mandou um recado faz 3 dias pedindo ajuda. Me contou o que tinha acontecido com seu marido. Meus pêsames...» «Obrigada», murmurou Marina, ainda tremendo. Fernando se aproximou dela. De perto, a semelhança com Gustavo era ainda mais inquietante. Os mesmos ossos do rosto, a mesma testa larga, mas os olhos eram diferentes, mais duros, mais cansados. «Senhora Marina», disse em voz baixa, «sei que não me conhece, e sei que meu aparecimento deve parecer suspeito. Mas juro pela memória do meu irmão que não vim tirar nada. Vim proteger vocês». Marina olhou nos olhos dele, procurando a mentira. Não encontrou. Por quê? Se não se falavam, por que importa o que acontece com a gente? Fernando baixou o olhar. «Porque Gustavo era meu irmão, e porque a briga que tivemos foi culpa minha, não dele. Eu fui embora, eu deixei ele sozinho, e agora está morto e não posso pedir perdão». Levantou a vista de novo. «Mas posso cuidar da família dele. Posso garantir que vocês tenham o que ele queria dar». Marina sentiu algo se quebrar por dentro. As lágrimas começaram a cair. Rafael abraçou ela pela cintura. Isabel escondeu o rosto no ombro dela. «Obrigada», sussurrou Marina. «Obrigada», Fernando concordou. «Vamos sair daqui. Seu Vicente tem um sítio a 2 dias de caminho perto de Campinas. Podem ficar lá, até decidirem o que fazer. Vão estar seguros». Seu Vicente interveio. «Minha casa é sua casa, senhora.
E quanto a esse ouro, conheço um comprador honesto em São Paulo. Alguém que não faz perguntas e que paga o preço justo. Podemos resolver tudo sem que mais ninguém saiba. Marina concordou agradecida. Pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez, só talvez, as coisas iam ficar bem. Viajaram durante 2 dias, protegidos por seu Vicente e os homens dele. O sítio era grande, com terras férteis e gado saudável. A casa principal tinha paredes, de tijolo pintadas de branco e um pátio, amplo cheio de flores. Seu Vicente deu um quarto confortável para eles, com camas limpas e comida quente. Isabel dormiu a noite toda pela primeira vez em semanas. Rafael relaxou. Marina passou as noites conversando com Fernando. Ele contou a história que faltava. Como ele e Gustavo tinham sido inseparáveis quando jovens, procurando ouro juntos nas montanhas. Como tinham encontrado um veio rico em Minas Gerais e brigado por como dividir. Como Fernando, jovem e orgulhoso, tinha dito coisas terríveis e ido embora sem se despedir. Como se arrependeu cada dia desde então. Quando soube que tinha morrido, senti que o tempo acabou, disse Fernando numa noite olhando o fogo da lareira. Não só para pedir perdão, mas para fazer o certo. Sabia que se tinha encontrado algo, alguém ia tentar roubar. E tinha razão. Você ajudou, disse Marina. Ele e a gente. Isso é o que importa. Fernando sorriu com tristeza. Queria que ele pudesse ver. Na semana seguinte, seu Vicente arranjou a venda do ouro. O comprador em São Paulo pagou uma quantia que deixou Marina sem fôlego. Era suficiente para comprar uma casa grande na cidade, para mandar Rafael e Isabel para boas escolas, para viver com dignidade o resto da vida. Mas quando chegou a hora de dividir o dinheiro, Marina fez algo inesperado. Entregou a metade para Fernando. Isto é seu, disse. Como falou, você e Gustavo encontraram juntos. Fernando balançou a cabeça. Não vim por dinheiro, senhora. Vim ajudar. Eu sei, disse Marina. Mas Gustavo teria querido que você ficasse com isso. Tenho certeza, sorriu. Além disso, ainda tem 2 sacos enterrados perto da árvore. Quando as coisas acalmarem, podemos voltar por eles. E desta vez vamos juntos. Fernando olhou para ela durante um longo momento. Depois concordou com os olhos brilhando. Juntos. Marina comprou uma casa em São Paulo, num bairro tranquilo perto do mercado. Era de 2 andares, com um jardim pequeno onde Isabel podia brincar. Rafael entrou numa escola boa, onde aprendeu a ler e escrever melhor do que nunca tinha sonhado. Marina abriu uma loja de tecidos usando parte do dinheiro para investir num negócio honesto. As pessoas do bairro respeitavam ela. Ninguém chamava de viúva do maluco. Ninguém zombava. Fernando ficou por perto trabalhando no sítio de seu Vicente, mas visitava Marina e as crianças toda semana. Virou o tio que Rafael e Isabel nunca tinham tido. O irmão que Gustavo tinha perdido, mas que agora de algum jeito tinha recuperado através da família. Os meses passaram. A vida em São Paulo era boa, estável, pacífica. Marina começou a acreditar que finalmente podia respirar. Mas uma noite, 6 meses depois de terem se mudado, alguém bateu na porta. Marina abriu. Do lado de fora estava uma moça que não conhecia. Era jovem, uns 25 anos, vestida com roupa elegante, mas suja, como se tivesse viajado muito. Tinha os olhos verdes e um sorriso nervoso. Senhora Marina Pereira? Perguntou. Sim, disse ela cautelosa. Quem é você? A moça respirou fundo. Meu nome é Carolina Santos. Sou advogada e venho da parte da família do seu marido. Tirou um envelope amarelo da jaqueta. Gustavo Mendes tinha um testamento registrado em Minas Gerais. Um testamento que ninguém conhecia. E segundo esse documento, a senhora não é a única herdeira dos bens dele. Marina sentiu o chão se mover sob os pés. O quê? A moça estendeu o envelope. Tem outra pessoa. Alguém que Gustavo reconheceu legalmente antes de morrer. Alguém que tem direito à metade de tudo que ele deixou. Fez uma pausa. Incluindo o tesouro que a senhora encontrou, Marina pegou o envelope com mãos, tremendo. Abriu. Dentro tinha um documento, legal, selado e assinado. E no pé da página, escrito com a letra inconfundível de Gustavo, estava o nome da outra herdeira. Um nome que Marina nunca tinha ouvido na vida.
O nome no papel dizia Clara Mendes Silva. Embaixo, em letra menor, tinha uma nota. Filha reconhecida de Gustavo Mendes, nascida em 1997 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mãe Helena Silva, falecida em 2003. Marina levantou a vista para a advogada, sentindo o quarto girar. Não entendo. Gustavo nunca me falou de uma filha. A advogada concordou com expressão desconfortável. Segundo os documentos, seu marido teve um relacionamento antes de casar com a senhora. A jovem Helena morreu de tuberculose quando a menina tinha 6 anos. Gustavo reconheceu ela legalmente e deixou aos cuidados da avó materna, em Belo Horizonte, mas continuou mandando dinheiro todo mês e, antes de morrer, atualizou o testamento para garantir que Clara recebesse a parte dela. Onde ela está agora? Perguntou Marina com a voz quase inaudível. Aqui em São Paulo. Chegou faz 2 dias procurando pela senhora. A advogada apontou para a rua. Está esperando lá fora. Queria que a senhora soubesse a verdade antes de conhecer ela. Marina se apoiou no batente da porta. Rafael apareceu atrás dela, alarmado. Mãe, o que está acontecendo? Ela não respondeu. Saiu para a rua devagar. Debaixo do poste da esquina tinha uma moça, magra de cabelo escuro preso num rabo de cavalo, vestida com roupa simples e gasta. Quando viu Marina, deu um passo à frente. Os olhos eram cinza, os mesmos olhos de Gustavo, os mesmos olhos de Fernando. Senhora Marina, disse a moça com voz tremendo. Sou Clara, sei que isto deve ser um choque para a senhora. Eu também não sabia que meu pai tinha morrido até faz um mês. A avó faleceu e encontrei os papéis nas coisas dela. O testamento, as cartas que ele mandava. Marina estudou ela em silêncio. A moça não podia ter mais de 17 ou 18 anos. Parecia assustada. Mas também tinha algo mais na expressão dela. Algo desesperado. Veio pelo dinheiro? Perguntou Marina sem rodeios. Clara baixou o olhar. Vim porque não tenho mais ninguém. A avó morreu. Não tenho família. Não tenho casa. Gastei meus últimos reais na viagem até aqui. Levantou a vista com os olhos cheios de lágrimas. Não sabia que meu pai tinha encontrado algo. Só sabia que ele sempre dizia que um dia ia me dar uma vida melhor. E agora está morto. E eu só queria conhecer a outra família dele. Saber quem ele era de verdade. Marina sentiu algo apertar no peito. Podia rejeitar esta moça. Podia negar tudo. Podia alegar que o testamento era falso, que não tinha provas suficientes. Mas olhando aqueles olhos cinza, viu Gustavo. Viu o homem que tinha amado. O homem que tinha guardado segredos para proteger quem amava. O homem que tinha morrido tentando dar uma vida melhor para eles. Entre, disse enfim. Clara piscou surpresa. O quê? Entre na casa. Vamos conversar. A advogada se despediu com uma reverência. Marina levou Clara para dentro. Rafael e Isabel olhavam com curiosidade e desconfiança. Marina apresentou a moça com voz calma. Crianças, ela é Clara. É filha do pai de vocês. A irmã de vocês. Rafael abriu a boca confuso. Isabel franziu a testa. Mas nenhum dos dois falou nada. Marina preparou café. Sentaram na mesa da cozinha. Clara contou a história dela com voz quebrada. Como a mãe tinha morrido quando ela era pequena. Como Gustavo visitava 2 vezes por ano. Sempre de passagem. Sempre apressado. Mas sempre carinhoso. Como tinha prometido que um dia viria buscar ela. Como tinha parado de vir 3 anos atrás. E ela tinha achado que ele tinha esquecido. Não esqueceu, disse Marina em voz baixa. Só estava ocupado procurando um jeito de cumprir o que prometeu. Clara olhou com os olhos brilhando. É verdade que encontrou ouro. Marina concordou. Sim, encontrou muito. E escondeu para a gente. Fez uma pausa. Para todos nós, imagino. Ficaram em silêncio durante um longo tempo. Depois Rafael falou. Vai ficar com a metade. Clara balançou a cabeça rápido. Não vim por isso. Só queria... Não terminou a frase. As lágrimas começaram a cair. Marina estendeu a mão e segurou a de Clara. A moça olhou surpresa. Escuta bem, disse Marina. Seu pai era um homem bom. Um homem complicado, cheio de segredos, mas bom. E se ele reconheceu você no testamento, é porque queria que estivesse protegida. Então vamos fazer o seguinte. Você vai ficar aqui com a gente nesta casa como parte da família. E vamos dividir tudo de maneira justa. Você vai receber sua parte, mas não como estranha.
como filha. Clara cobriu o rosto com as mãos. Rafael olhou para a mãe com espanto. Isabel se aproximou tímida de Clara e tocou o braço dela. É verdade que é nossa irmã. Clara concordou sem conseguir falar. Então pode ficar, disse Isabel com simplicidade infantil. Tem espaço. Os dias seguintes foram estranhos. Clara se instalou no quarto de hóspedes. Era quieta, educada. Ajudava na casa sem pedirem. Rafael observava ela com cautela, mas Isabel se apegou logo. Marina tratava ela com gentileza, embora por dentro lutasse com emoções contraditórias. Raiva de Gustavo por não ter contado a verdade. Tristeza por esta moça que tinha crescido sem pai. E, surpreendentemente, algo parecido com alívio. Porque Clara não era ameaça. Era outra vítima das circunstâncias. Outra pessoa que Gustavo tinha querido salvar. Uma semana depois, Fernando veio visitar. Quando viu Clara, ficou paralisado na porta. Helena, murmurou. Não, disse Clara. Sou a filha dela, Clara. Fernando entrou devagar, estudando ela. Você é idêntica à sua mãe. Gustavo me falou de vocês uma vez. Faz muitos anos, antes de brigarmos. Olhou para Marina. Sabia? Acabei de saber, disse Marina. Aparentemente Gustavo era melhor em guardar segredos do que pensávamos. Fernando soltou uma risada amarga. Parece que sim. Sentou na mesa olhando Clara com uma mistura de nostalgia e dor. Sua mãe era uma mulher boa e Gustavo amou ela. Mas ela morreu antes de poderem casar. Ele ficou arrasado. Por isso foi embora de Minas. Por isso veio para cá. Olhou para Marina. Não contou porque tinha medo que você pensasse que ainda amava ela. Mas amava você também, do jeito dele. Marina concordou, sentindo um nó na garganta afrouxar um pouco. Eu sei. Fernando se virou para Clara. Então você também é família. E se Marina aceitou você, eu também. Estendeu a mão. Bem-vinda, sobrinha. Clara apertou a mão dele com força, sorrindo pela primeira vez desde que tinha chegado. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Saiu para o jardim olhando as estrelas. Pensou em Gustavo, em tudo que ele tinha feito, em tudo que tinha calado, em como tinha tentado proteger todos, sem contar a verdade completa para ninguém. Você era um bobo, murmurou para o céu. Um bobo complicado, mas fez o melhor que podia, não foi? O vento soprou suave, mexendo as folhas das árvores. Marina sentiu algo dentro dela sarar. Não era perdão completo, mas era um começo. 2 meses depois, Fernando, Marina, Rafael, Isabel e Clara viajaram de volta para a serra. Encontraram a árvore gigante sem problemas. Os 2 sacos continuavam enterrados onde tinham deixado, intactos, desenterraram, juntos trabalhando em silêncio. Quando abriram os sacos e viram o ouro e as pedras brilhar, sob a luz do sol filtrada pelas folhas, ninguém gritou de alegria. Só se olharam entre eles, entendendo que isto era mais que riqueza. Era o último presente de um homem que tinha amado do único jeito que sabia. Venderam o resto do tesouro. Com o dinheiro, Marina ampliou a loja. Rafael e Isabel continuaram estudando, virando jovens brilhantes e ambiciosos. Clara entrou na escola de enfermagem, cumprindo um sonho que tinha desde criança. Fernando comprou um sítio pequeno perto de São Paulo e trabalhou com orgulho, visitando a família todo domingo. Passaram os anos. A vida seguiu. Marina nunca se casou de novo, mas também não se sentiu sozinha. Tinha os filhos, tinha Clara, tinha Fernando. Tinha uma casa cheia de risadas e lembranças. E quando as pessoas do bairro perguntavam pela história dela, ela sorria e contava a verdade. Meu marido era um sonhador. Um maluco, diziam alguns. Mas acontece que os sonhos dele eram reais. E me deixou algo mais valioso que ouro. Me deixou uma família. Uma tarde, muitos anos depois, quando Marina já era uma mulher mais velha de cabelo prateado, estava sentada no jardim da casa, vendo os netos brincar. Rafael tinha se casado e tinha 3 filhos. Isabel 2. Clara também. Todos corriam entre as flores, gritando e rindo. Fernando sentou ao lado dela, também velho, com as costas curvadas, mas os olhos ainda brilhantes. No que está pensando? Perguntou. Marina sorriu. Em Gustavo. Em como odiava que chamassem ele de maluco. Olhou para as crianças. Queria que pudesse ver isto. Queria que soubesse que no final tudo valeu a pena. Acho que sabe, disse Fernando. Onde quer que esteja, sabe?
Marina concordou. O vento soprou de novo, quente e cheio de promessas. E naquele momento sentiu algo que não tinha sentido em anos. Paz completa, porque no final Gustavo não tinha sido só um garimpeiro sonhador. Tinha sido um homem que tinha amado com todas as forças, que tinha guardado segredos para proteger, que tinha morrido antes de ver os sonhos realizados, mas que de algum jeito misterioso tinha deixado um caminho para que a família dele encontrasse não só riqueza, mas também redenção, união e amor. E isso, pensou Marina, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, era o verdadeiro milagre que tinha encontrado dentro do tronco da árvore. Às vezes, quem mais zomba dos nossos sonhos são os primeiros a querer arrancar, quando viram realidade. A história de Marina nos ensina que a fé pode mover montanhas, que os milagres chegam quando menos esperamos, e que a verdadeira riqueza não está só no ouro que encontramos, mas na família que construímos no caminho. Não permita que as risadas dos outros apaguem seus sonhos. Não deixe que a humilhação defina você, porque no final os sonhadores são quem muda o mundo. E aqueles que hoje chamam você de louco, amanhã vão querer estar no seu lugar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esta história com as pessoas que você ama. Deus abençoe você.